Olá, tenha um ótimo dia à luz da palavra de Deus. No estudo de hoje, olha que estudo interessante. Muito para fazer em pouco tempo. Como resolver? Nós vamos aprender à base da palavra de Deus. Fique com a gente e tenhamos um ótimo dia. Vamos refletir hoje em algo que é muito comum na sociedade atual. Muita coisa para fazer, mas em pouco tempo. Como resolver? Uma das coisas que eu quero refletir com você, nós vamos ter uma base bíblica, até para nos orientar e nos facilitar, porque eu creio que a Bíblia tem a resposta para tudo. Quando você estuda a Bíblia, você consegue realmente se aprofundar na área de administração, na área espiritual também, enfim, em todas as áreas, alimentação, medicina e etc. Mas eu quero falar com você, Eclesiastes 10:10. Por isso que eu creio, por isso que eu dedico a minha vida em algo, estudar a ciência e compreender os mistérios da palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos renova dia a dia. E é fato que o nosso dia oscila bastante, é fato que o emocional do homem oscila bastante. Imagina, querido, quantas pessoas eu conheço que estão sofrendo e perecendo porque decidiram ir por seus sentimentos, ir apenas pelos seus sentimentos, pelo seu emocional, e oscila demais. Então, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Como resolver esse problema de ter muita coisa para fazer, multitarefas e pouco tempo para resolver. Eclesiastes 10:10 diz assim: se você deixa o machado perder o corte e não o afia, terá de trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar antes de agir. Então, se você deixa o machado perder o corte e não o afia, é muito mais inteligente planejar antes de agir. Então, a Bíblia está dizendo o seguinte: quando nós temos algo a fazer, quando nós temos alguma coisa a empreender, existe uma palavrinha chamada planejamento. Aqui eu gostei muito dessa ilustração que está no livro de Eclesiastes, que quer dizer o seguinte: nós, seres humanos, temos um hábito natural de querer sair fazendo, de querer agir, né? Já ir cortando a árvore, pega o machado e já vai tendo atitude, tarefa, enfim, já vai fazendo. Quero fazer, pegar e fazer, né? O fato é que isso é certo, tem que fazer, mas existe um momento que você faz e parece que o esforço que você está desprendendo está muito maior ou você está gastando muito mais energia para aquilo que você efetivamente está tendo de resultado. Então, neste momento é que é importante a gente entender o seguinte: o que é afiar o machado do ponto de vista bíblico? O que é mantê-lo afiado? O que é nós planejarmos antes de agir? Então, existem alguns princípios, vem aqui, que você vai acompanhar comigo. Existem alguns versículos bíblicos que eu quero que você continue acompanhando comigo. Olha só, a Bíblia diz assim em Filipenses 4, versículo 6, assim, olha: não andeis ansiosos. O que acontece quando a gente começa a ter muita coisa para fazer, quando a gente começa a ter pouco tempo para realizar? O fato que nesse momento a gente começa a levar a nossa alma para um estado de pressão, um estado de tensão. Por isso que fala estresse, né? Estresse de pressão. E aí você começa a ter, quando isso começa a se estender muito, o nervosismo mais, um nervosismo mais acentuado, e você começa a ter um sentimento de confusão e de perplexidade.
e que pode adoecer muito a tua mente e a tua alma. Então, aí é que você precisa saber como resolver. A primeira coisa que nós temos que tomar cuidado é o seguinte: nós precisamos aprender a confiar em Deus. Nós precisamos aprender que Deus é quem está no controle absoluto. Nós precisamos compreender que temos limites e temos limitações, e que muitas vezes, por não termos conhecimento suficiente, exageramos na dose, ou seja, enfim, acabamos assumindo muito mais do que podemos fazer. Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender é o seguinte: tome muito cuidado para não manter. Você pode ter muita coisa para fazer, você pode até ter muitas tarefas, mas cuidado para que você não sobrecarregue a tua alma, pressionando, e começa a alimentar esse estado de confusão, de ansiedade. Tem pessoas que a gente está conversando e você percebe que ela se engasga na ânsia, ela está falando uma coisa, mas a mente dela já está lá na frente, ela já está querendo pular o fim da conversa que ela está começando agora. Existem limites. Por que vocês acham? Nós trabalhamos, uma das unidades que atuamos saúde emocional, e nas empresas a gente tem percebido o quanto a saúde emocional está ficando doente. E a gente percebe que o sistema, ou seja, todo o sistema nosso de saúde, o sistema de governo mesmo, o INSS, enfim, ele foi todo estruturado para acidentes físicos. Mas quando o acidente é emocional, fica complicado porque você não vê. Então, às vezes a pessoa está lá sem ânimo mais, ela está lá depressiva, ou seja, o estresse, a pressão que ela tem colocado na mente dela é tão grande, é tão intenso, é tão forte, é tão preocupante, que ela precisa ela precisa aliviar aquela pressão. Aí ela larga tudo, ou seja, larga até ponto de não querer mais viver, de não querer levantar, não querer acordar, não querer tomar banho, não querer fazer mais nada, que também não está certo. Então, quando eu manter o meu estado muito para fazer, dezenas de coisas para eu fazer e pouco tempo para realizar, eu tenho que tomar cuidado. A Bíblia nos orienta. Então vamos lá. Filipenses 4:6 diz assim: primeira coisa que você precisa aprender comigo. Como resolver? Primeira coisa, não ande ansioso ou preocupado por coisa alguma. Antes, as vossas petições, ou seja, as suas necessidades, sejam conhecidas diante de Deus com oração, com súplica e ação de graça. Tá entendendo? É uma atitude sua. Sabe quando a gente está ficando naquele estado? Para! Existe um Deus com você. Esse Deus não está longe e não encontra com você só no domingo na igreja. Ele está com você. Aí na sua diversidade, na sua dificuldade, aí no seu campo de batalha, aí exatamente onde você está passando a sua luta. Então, pera um pouco. Como é que nós vamos resolver isso? Tem jeito sim. Então, lance essa ansiedade sobre o Senhor. Não se preocupe com essas coisas. Então, com oração. O que é orar? Primeiro, só ora quem reconhece que existe um Deus acima dele. A pessoa precisa ter coração humilde. Súplica. Suplicar é determinar, é dizer: Pai, Tu podes e eu quero. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. E eu preciso de Ti. Eu dependo de Ti. E quando você faz isso com fé, com confiança, você pode agradecer a Deus. Ah, mas não mudou nada ainda, Daniel. Ô, pastor, as coisas não aconteceram nada na minha vida. Não. A fé é você ter certeza daquilo que você espera, mas que você não vê. Hebreus 11:1. Então o que você vai fazer? Agradeça a Deus. Deus, eu quero te agradecer. Olha o que diz o versículo seguinte de Filipenses 4:6. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Tá entendendo? Realmente, quando você está nesse estado de muita coisa para fazer, meu Deus, como é que eu resolvo? Como é que vai ser a segunda? Como é que vai ser a terça? Como é que vai ser o mês que vem, o ano que vem? Para.
para e coloque a tua causa com oração, súplicas e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, guardará o seu coração, vai guardar a sua mente em Cristo Jesus. Fique comigo, porque nós vamos para as etapas seguintes para você poder resolver este estado emocional que tanto tem afligido a nossa sociedade de hoje em dia. Continuando, o tema de hoje é o seguinte: eu tenho muita coisa para fazer em pouco tempo. Como resolver? Então, nós já pegamos Eclesiastes 10:10, que você é mais inteligente planejar antes de agir. E o primeiro passo que esta euforia na alma pode causar em nós é uma pressão, um estresse, um estado de confusão, de nervosismo, de perplexidade, e quando expomos essa situação a nós frequentemente. A base é Filipenses 4, versículos 6 e 7, que diz que quando oramos, suplicamos e agradecemos a Deus, apresentando esta causa ao Senhor, a paz de Deus, que excede o entendimento humano, vai guardar o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Agora, o passo 2, preste atenção, que é simples, querido, e não adianta, você não vai fugir dele, não tem como. Então, o passo 2 é o seguinte: uma tarefa de cada vez. Você precisa conceber que você tem limitações e que se você forçar essas limitações, vai estragar você, nunca a situação, mas você. Porque uma situação não resolvida, se você não resolver, outro resolve. Se você perecer... Eu já passei situações de pessoas que estavam passando forte pressão, dificuldade de dívida, de pagamento, enfim, empresa em estado falimentar. E essa pessoa, eu já vi pessoas que tiraram sua vida. Porque o estado de pressão, de ansiedade, de euforia, de vergonha, de confusão ficou tão intenso que a pessoa acabou a sua vida. E sabe o que aconteceu depois? Ficou os bens, aí houve venda dos negócios, houve solução, a empresa foi comprada, a empresa continuou e a pessoa perdeu a vida. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: uma tarefa de cada vez. Vem cá, eu vou mostrar para você, eu quero que mostre, eu gosto muito, aliás eu deixo isso aqui na minha mesa, eu comprei uma ampulheta para que todas as vezes que eu estou percebendo que eu estou ficando ansioso demais, que eu estou ficando, sabe, naquele estresse muito elevado, eu viro a minha ampulheta aqui e eu começo a observar. Queridos, é 1 grão de areia de cada vez. Não adianta. Se você tem muita coisa para fazer, aquela coisa toda, pare, ore. A paz de Deus, isso leva 2, se você fizer direito com fé, 2, 3 minutos, não é mais que isso. Mas você vai perceber que o Espírito Santo de Deus começa a ser entronizado na tua vida, e que não seja 2, 3 minutos, seja 15 minutos, pare, reflita, porque aí você vai ter um norte. E quando você começar a entender isso aqui, você vai conseguir afiar o machado de Eclesiastes 10:10, ou seja, você vai começar a planejar. É mais inteligente, a Bíblia diz isso, não sou eu, é mais inteligente planejar antes de agir. Então você vai parar, bom, eu tenho isso para fazer. É uma de cada vez. Então você vai fazer o seguinte: você vai pegar um papel, seu computador, enfim, o material que você tiver, e você vai escrever, eu tenho isso para fazer. Quanto tempo leva? Essa aqui leva 15 minutos, isso aqui 1 hora, isso aqui 2 dias, isso aqui é tantas horas. Quando você começa a refletir, aí você vai priorizar, porque, você tem limite, é uma coisa de cada vez. Pastor, mas tem muita coisa para fazer, e eu tenho que fazer tudo, senão... Não, você tem que pensar antes, senão você vai ficar batendo machado, bate, você só vai ter desgaste e não vai produzir nada. Afia o machado e bate. Ele vai cortar mais. Você vai começar a otimizar o tempo. Não preciso dizer que quando você começa a pensar uma tarefa de cada vez e a se organizar, é fundamental você conscientizar o seguinte: se eu forçar esse limite aqui,
tem tudo isso aqui de coisa para acontecer, para passar. Eu vou dizer aqui que é umas 10 vezes maior do que essa passagem aqui. Só que se eu forçar essa passagem aqui, sabe o que vai acontecer? Isso aqui vai quebrar, vai perder a sua importância, vai perder o seu efeito e nada vai acontecer. Assim é a alma e a mente humana. Você pode ter 20 coisas a mais do que o seu limite de fazer naquela hora, naquele dia ou naquele minuto. Mas é fundamental que você entenda que é um grão de areia de cada vez, ou seja, uma tarefa de cada vez. Você sabe que, eu vou dizer o seguinte, mais de 50% dos casos hoje de afastamento no trabalho, de internações, de situações que a gente observa em função de distúrbios nervosos e problemas mentais. Porque quando você começa a pressionar isso o tempo todo, e hoje, cá entre nós, hein, não dá mais para você ter aquele sossego em função de avanços tecnológicos. Então você tem um celular, você tem aqui você tem um notebook, você tem internet, você tem um iPad, você tem tanta coisa que te conecta ao mundo e você acaba tendo que fazer 500 coisas ao mesmo tempo. Pare! Isso vai te levar a uma situação terrível. A depressão está atingindo adolescentes, pré-adolescentes, por causa disso. Exposição a jogos, aquele estresse, aquela coisa o tempo todo, isso não é saudável. Então, nós precisamos entender o seguinte: tem milhares e milhares de grãos aqui para passar, mas é um de cada vez. Faça isso também na sua vida. Senão, acredite, você tem limitações físicas, você tem limitações mentais e é necessário aprender isso. Então, primeiro passo, cuidado para não andar ansioso excessivamente. Segundo passo, acredite, é uma tarefa de cada vez. Terceiro passo, é fundamental nós termos disciplina. Sabe por que eu comprei essa ampulheta e deixo aqui na minha mesa? Pelo seguinte, eu percebi que é espantosa a rapidez com que nós nos esquecemos daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente aprende. Então, é necessário o tempo todo, a mente humana está lendo, relendo, aprendendo, porque quando nós desenvolvemos hábitos, cada um tem o seu hábito, e cá entre nós, o povo brasileiro é extremamente criativo, o povo brasileiro é extremamente animado, disposto, mas é um povo que planeja pouco, aprendeu a planejar pouco, e isso cria dificuldades. Eu me lembro que eu fui criado num ambiente, quando criança, lá, vamos fazer um churrasco, não planeja não, na hora a gente pega, a gente vê que dá mais certo. Isso não é verdade. O fato é que quando você planeja, quando você cria o hábito de ter essa disciplina, uma tarefa por vez, eu vou ler os meus e-mails uma vez por dia, não vou ficar lendo e-mail toda hora. Tem gente que fica em rede social trabalhando o dia inteiro. Meu irmão, isso é roubador de tempo. Isso são coisas que estão roubando o teu tempo produtivo e distraindo o teu trabalho, sugando o teu raciocínio, sabe? Para com isso, tem que ter disciplina, senão você vai esquecer, você vai criar hábitos, e hábitos é assim, é o seguinte, o nosso corpo reage em fração de segundos, em fração de... A tua mente recebe a informação e já dá ordem para a atitude em fração de segundos. Então, veja bem, é uma resposta muito rápida. E para você mudar o hábito, então o que você precisa? É estar o tempo todo ali avivando, lendo, relendo, consultando, reavivando, só esses conhecimentos aplicados, né? Quando a gente só vai aprender eles quando a gente começa a praticar. A gente só consegue mudar os nossos hábitos praticando. Você lê, você ouve, você faz, você vai na escola, mas só quando você pratica é que você vai conseguir. Então, disciplina. Disciplina é algo que vai fazer com que você desenvolva um bom raciocínio, que faz com que você analise melhor as causas e os efeitos, conduzindo você a planos mais lógicos e mais construtivos.
O mau raciocínio, ele conduz frequentemente à tensão e a distúrbios nervosos. Quer ver uma coisa? Que é importante. Uma coisa que eu aprendi a um preço assim muito, muito alto, né? O impulso natural, ou seja, a Bíblia diz assim, que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, se nós seguimos só por sentimentos, que é a base da alma humana, o sentimento oscila muito. Então nós temos, por isso que eu falo, é importante no seu dia, quando você vê que você está ficando assim, primeira coisa, pare, 15 minutos não vai afetar nada, porque você deve desperdiçar horas e horas e horas batendo, sem o machado estar afiado e não cortar nada. Então pare, você não vai perder nada com isso. Respire fundo, ore a Deus, peça a direção de Deus e aí, acredite, você vai ter que dar um passo de cada vez, é uma tarefa de cada vez. Foque o próximo passo. Mas eu tenho 5.000 passos para dar, não tem problema. Foque o próximo passo. Terceiro, tenha essa disciplina. Desenvolva o bom raciocínio. Desenvolva o sabe, aquela coisa mais diretiva e não somente impulsiva, mais planejada, mais pensada no que vai te produzir melhor resultado do que ficar correndo o dia todo. Amém? Então, estes 3 princípios vão, com certeza, te ajudar a avançar. Cuidado com os ontens acumulados e os terríveis amanhã. Então, cuidado com os ontens acumulados e os terríveis amanhã. Isso não vai te ajudar nada. Para cada dia, basta o seu mal. Nós temos algumas bases bíblicas muito importantes. Porque você tem Deus na tua vida. Não esqueça disso. Você tem Deus na tua vida? Você crê que Deus ama você? Você crê que Deus está com você? Então confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, inclusive ajudar você em todas as áreas da sua vida. Não é só no lado religioso, é no lado profissional também, no lado organizacional também, no lado familiar também, em todas as áreas. Então, eu quero orar por você agora, para que você, juntamente comigo, comece uma nova fase de você resolver as ações na sua vida. Comece uma nova fase de você prosperar na sua vida. A Bíblia diz assim, olha, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, basta para cada dia o seu mal. Então, confie no Senhor, exercite esses 3 pontos, assista de novo esse vídeo, enfim, e você vai ver que nesta simplicidade a tua vida vai mudar em Cristo Jesus. Eu vou orar por você, para que Deus cure você dessa ansiedade, dessa preocupação, desse estado de estresse demais, pressão demais, vai ter uma hora que o teu corpo vai ter que despressurizar, aí começa a depressão, a pessoa perde até o ânimo de viver, tem mais ânimo para nada, se sente derrotada, frustrada, fim da linha, porque expôs demais a sua vida e não confiou no Senhor. Vamos orar. Pai Celeste, eu estou aqui, Senhor, agradecendo a Ti pela sabedoria da Tua palavra. E eu creio, Senhor, ensina-nos, ó Pai, nestes tempos, a prosperar e termos prazer em tudo aquilo que empreendermos. O Senhor nos mandou e o Senhor nos tem confiado. O Senhor não tem dado empresas, trabalhos, desafios ao Teu povo para destruir o Teu povo, não. Mas se não sabermos trabalhar com sabedoria, sofreremos as consequências. Portanto, bendito Espírito Santo, a Tua palavra diz que quem quer sabedoria, peça. E eu peço sabedoria para a minha vida e para todos aqueles que nos assistem.
que o Senhor, ó Deus, dá sabedoria. Então dê sabedoria aos teus filhos, e que eles possam saber e ter uma experiência viva, poderosa, de que o Senhor é com eles, de que o Senhor está com eles, que a tua graça os alcance e que comecem uma nova fase de bênção e de prosperidade. E no nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda pressão, estresse, preocupação desnecessária. Eu repreendo e ordeno que saia da tua mente, saia do teu coração agora em nome de Jesus Cristo, e receba esta palavra aonde a glória de Deus e a graça de Deus e a paz do Senhor será contigo por onde quer que fores. Em Cristo Jesus eu oro e te agradeço. Amém e amém. Que Deus te abençoe.